Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje encerrando aqui o livro de Atos. Que maravilha! Esse livro magnífico, com histórias maravilhosas que nós temos acesso nos dias de hoje. Nós não sabemos se Lucas escreveu um outro texto ou não, mas nós sabemos que a história do livro de Atos é uma história inacabada e nós vamos ver por quê. Atos capítulo 28, versículos 11 em diante, diz a palavra do Senhor. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías: Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo imensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Meus queridos, então nós vemos aqui a história de Paulo dando continuidade lá na cidade de Roma. Nós sabemos que o trajeto de Jerusalém até Roma foi um tanto complicado. Ele passa um tempo em Cesareia, depois ele sai de Cesareia, passa pelo naufrágio, cai lá na ilha de Malta. Lá na ilha de Malta eles passam 3 meses, 3 longos meses, depois eles voltam para Roma, navegando num navio alexandrino, segundo as informações que Lucas, o autor do livro de Atos, nos trouxe. E nós vemos também que Paulo recebe uma autorização
para que ele alugasse uma casa, para que ele vivesse por conta própria. Era uma prisão domiciliar e ele pudesse ali receber os amigos, fazer os seus trabalhos evangelísticos, mas ele tinha que ficar sob a custódia de um soldado o tempo todo. Então esse soldado, que era conhecido da guarda pretoriana, era a guarda imperial e do pretório, né? Então pretório era a guarda ali do imperador, e esses soldados se revezavam para cuidar de Paulo, ou seja, Paulo teve uma oportunidade única de pregar o evangelho para toda a guarda pretoriana. Imagine só o revezamento que acontecia, os soldados então iam ouvindo a palavra de Deus nesse tempo. Nós vemos aqui que Paulo permanece por pelo menos 2 anos na cidade de Roma. Esta é a primeira ida de Paulo a Roma. Nós sabemos que Paulo foi decapitado e morto lá pelo ano 67. Aqui nós estamos falando de aproximadamente anos 62, 63. Né? Então ainda havia ali muitas incertezas acerca do que aconteceria em relação a Paulo. Muito provavelmente Paulo tenha sido liberto e ele volta a Roma depois para ser decapitado por uma perseguição instituída pelo imperador Nero. No ano 64, aproximadamente, Nero coloca incêndio num bairro da cidade, assim diz a tradição, né, a tradição histórica, a narrativa por outros livros históricos. Nero coloca um incêndio na cidade de Roma. Esse incêndio chega a alcançar 14 bairros da cidade de Roma, dura 5 dias. Imagine só um incêndio gigantesco nessa cidade. A cidade de Roma tinha aproximadamente 800 mil habitantes. Nessa época era uma cidade gigantesca, já naquela época, e a cidade foi tomada pelo fogo. Pelo menos 14 aí dos bairros da cidade foram acometidos por esse incêndio. E o Nero culpa os cristãos de terem colocado fogo na cidade, e isso fez com que as pessoas se revoltassem contra os cristãos, instituindo a maior perseguição ao cristianismo, em que Paulo é morto por causa dessa perseguição, morto e decapitado pelo próprio imperador Nero. E diz aí um historiador famoso, né, que ele disse o seguinte: chegará o dia em que as pessoas colocarão o nome dos seus cachorros de Nero e o nome dos seus filhos de Paulo. Eu me chamo Paulo e vou arrumar um cachorro que chama Nero? Não sei, né, mas algumas pessoas têm aí o seu cachorro e colocam o nome de Nero, né? É raro achar pessoas com o nome de Nero, porque Nero foi um tirano e foi assim tido como um louco também na sua gestão. Bom, isso no final da história aqui do livro de Atos, nós vemos Paulo então chegando à cidade de Roma e seguindo como ele fazia nas outras cidades em que ele chegava. A estratégia a mesma: procura a sinagoga, procura os judeus, fala de Jesus para eles com base no Antigo Testamento, com base na lei de Moisés e nos profetas. Esses profetas e a lei de Moisés falaram acerca de Jesus Cristo. Como nós já bem sabemos, a Bíblia aponta para Cristo, e aí Paulo traz esse conceito para os judeus. Muitos creram, mas muitos também não creram. E o que acontece é que Paulo cita esse versículo aqui do livro de Isaías, do capítulo 6, versículos 9 e 10, né, que ainda... pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, mas se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e a palavra de Deus diz que o próprio Deus os curaria. Então essas pessoas ouviram a palavra de Deus, mas não creram no Evangelho de Jesus Cristo, e por isso eles começaram a se retirar um por um, foram saindo dali. Enfim, nós vemos que muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas nem todos vão crer, e este ato de pregar é a nossa tarefa, né? Então nós recebemos essa tarefa como cristãos que somos. Essa é a nossa incumbência de continuar levando o Evangelho de Cristo, o fazer discípulos em todas as nações, para que todas as pessoas sejam alcançadas e o Evangelho do Senhor seja
perpetuado até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós ansiamos pela volta de Cristo, desejamos que Ele volte logo, no entanto, nós não sabemos o tempo certo e por isso nós precisamos continuar evangelizando. E quero chamar a atenção dos irmãos para esse término abrupto do livro de Atos. Isso significa que o livro de Atos não foi terminado. Nós não sabemos se Lucas escreveu aí uma terceira carta, quem sabe, né, a Teófilo, mas não temos essa carta em mãos, mas nós sabemos que as páginas da história da igreja continuam sendo escritas por nós nos dias de hoje. Deus continua escrevendo a história da humanidade e a história da igreja dele, a sua amada igreja, nas páginas aí do cânon celestial, né, continuam sendo escritas e nós temos essa tarefa de continuar evangelizando, de continuar buscando ao Senhor, de continuar experimentando também o Espírito Santo falando conosco e fazendo milagres, transformando as vidas das pessoas nos nossos dias de hoje. Eu e você somos agentes deste reino e somos convocados pelo Senhor Jesus Cristo a colocar em prática, mãos na massa. Vamos continuar servindo, seja em Roma, seja nas cidades por onde Paulo passou, ele sempre continuou servindo ao Senhor, cumprindo a sua missão até o final da sua vida, e assim também nós somos chamados a ter essa experiência de cumprir a nossa missão. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por este estudo bíblico, pelo estudo do livro de Atos. Nós te agradecemos porque é uma grande oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra e de nos aprofundarmos nos textos bíblicos. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos direcionando, continue cuidando de cada um de nós para que sejamos, ó Deus, verdadeiramente impactados pelo teu amor e continuemos firmes no cumprimento da missão que o Senhor tem dado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e nos direcione para que possamos continuar escrevendo as próximas páginas do livro de Atos, da história da igreja do Senhor nos nossos dias de hoje. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, ativar o sininho aqui, se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todos os devocionais e todo o conteúdo que a gente tem postado para você. Escreve aqui nos comentários também se você quer o estudo de algum livro específico. Nós vamos fazendo aqui o nosso estudo devocional. A gente traz um pouquinho de teologia, a gente traz uma leitura também um pouco devocional aqui para que seja uma leitura leve, seja um tempo gostoso de nós conversarmos. Então, comenta aqui qual livro você gostaria que nós estudássemos. Ou se não, me manda mensagem também, que vai ser bênção a gente estudar junto esse livro que você deseja tanto estudar, tá bom? Então, Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo devocional, até o próximo vídeo e tamo junto. Tchau!